Então, bora lá? Hoje eu vou falar sobre a Fórmula 1 dos investimentos, que são as criptomoedas. E nesse vídeo eu vou falar sobre a criptomoeda da Cardano, tá? Uma das altcoins aí do mercado, uma das maiores altcoins aí do mercado, tá? Então, eu irei fazer uma análise semanal e mensal dos gráficos, tá? Quando a gente entende essa movimentação do mercado, a ideia é se expor para um período longo, né? Não ficar no curto prazo, tá? Porque a grande valorização, principalmente das criptomoedas, vem no longo prazo. Mas você precisa entender como funciona a movimentação do preço no longo prazo, para você se expor à movimentação, sair em determinados patamares e observar as próximas movimentações para talvez reentrar ou aguardar um recuo mais importante, tá? Mas para isso você precisa entender de análise gráfica, de analisar dados e entender quais as informações que são passadas por esses gráficos aí, tá? E eu adoro essa volatilidade das criptomoedas. E vou te dizer que essa volatilidade toda, esse sobe e desce, essas esticadas fortes, para mim, eu tenho até um pouco mais de facilidade de lidar com essa movimentação, tá? E a gente vai olhar os gráficos semanais e mensais da Cardano, ok? Se você está chegando aqui agora no meu canal, dê uma força, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, meu canal começou há pouco tempo, tá? E agora que eu quero crescer este canal fazendo essas análises mais de longo prazo, sair desse curto prazo que grande maioria dos canais aí fazem, ok? Então, se você chegou agora, se inscreva no canal e se você gostar desse vídeo, já deixa o seu like aí, certo? Bom, pessoal, vamos para Cardano, tá? E aí, vou botar aqui a Cardano. E aí o seguinte, pessoal, estamos num momento de mercado interessante, tá? Porque o mercado pode retomar a tendência de alta, tá? Pode retomar essa tendência de alta, nunca é certeza, tá? Mas nós, vocês que já estão acompanhando o meu canal aí, sabe de movimentações que acontecem no preço, que você começa a apostar numa ponta compradora desta ação, tá? Então, vou tentar mostrar aqui na Cardano, esse ciclo da Cardano aqui, tá? Desde do período que ela entrou aqui no mercado, pelo menos nesse gráfico aqui que eu tenho aqui no TradingView da Cardano, a gente vai fazer um estudo nele de um gráfico semanal e gráfico mensal, certo? E vou te falar, pessoal, o mercado eu falo que é a Fórmula 1 porque é Fórmula 1 mesmo, porque você imagina uma movimentação dessa aqui, por exemplo, que teve Covid nesse meio do caminho aqui e teve essa aceleração, só para você ter ideia, a, do fundo ao topo, simplesmente a Cardano subiu 17.760%. Pessoal, 17.760%. Isso aqui não é brincadeira. Claro que nós não vamos pegar os 17.761. Ninguém vai conseguir comprar no fundo e vender no topo. Esquece isso, tá? Então, o que a gente está aqui é para tentar buscar uma fatia desse movimento, identificar o movimento e entrar dentro desse movimento e pegar boa parte da movimentação. É assim que funciona a análise de qualquer renda variável, tá? Você está aqui para pegar uma fatia desse movimento. Se você entende muito de análise de dados, de análise gráfica, você vai apostando em determinados sinais. Os sinais mais arriscados podem te trazer o maior retorno. Mas esses sinais, eles precisam ser sinais consistentes que mostrem para você que o mercado pode estar fazendo um fundo,
que ele pode estar, um pico de volume que pode estar marcando um fundo de mercado, um pico de volume pode marcar o topo de mercado, um rompimento falso no topo, que ele pode estar finalizando um movimento de alta. Então, existem algumas movimentações dentro da análise gráfica que você pode começar a se expor no mercado, tá? E aí existe um problema das pessoas que estão assistindo o vídeo, e eu acompanho também várias pessoas aí no mercado também, né? Afinal de contas, eu já tenho mais de 15 anos de estudo em cima da análise gráfica e eu não paro de estudar, tá? Eu acompanho também muita gente, visões diferentes, tá? Mas eu tenho, sim, a minha metodologia. Então, é ruim a pessoa que está assistindo o vídeo, às vezes, ela não tem esse conhecimento. E tudo que uma pessoa fala do outro lado, ela encara como certeza. E ouça aqui eu estou falando. E, aliás, eu sempre falo nos vídeos. Temos probabilidades, pessoal. Dependendo das movimentações, as probabilidades vão se tornando realidade, tá? E mesmo assim, nós não temos certeza do movimento completo, tá? Eu que utilizo muito a expansão de Fibonacci, a retração de Fibonacci, a ferramenta Fibonacci, quando eu mostro isso, eu falo que sempre tem para a gente buscar um alvo, né? Nós temos 3 expansões para cima, a gente não tem certeza se vai no primeiro alvo, no segundo alvo, terceiro alvo, tá? Então, às vezes, eu vejo pessoas condenando muitos criadores de conteúdo porque a pessoa falou que pode chegar em determinados valores, mas a pessoa que está ouvindo o vídeo, ela entende que vai chegar naquele patamar e critica a outra pessoa porque o preço não chegou naquele patamar. Então, falta conhecimento, tá? Falta conhecimento. Aliás, eu estou pensando abrir um grupo de para mentorar essas pessoas nos investimentos de criptomoedas, tá? Eu já volto a falar aqui, meu assunto aqui é análise gráfica de médio prazo e longo prazo. Eu não entendo de fundamentos das criptomoedas. Eu não entendo o que que ela vai fazer e etc. Só que eu sei ler gráficos. Eu sei analisar movimentos. Eu sei analisar sinais de entrada. E eu sei buscar uma movimentação. E isto, para mim, já basta, né? Afinal de contas, como eu sempre falo, a movimentação do preço ela é realizada pelos grandes investidores. Então, o cara que entra no fundo aqui e vai montando posições aqui, o grande investidor, não somos nós, tá? Ele vai deixando alguns rastros aqui, e aí, a partir desses rastros, nós tentamos identificar alguns rastros e, a partir dos estudos da análise gráfica, a gente inicia um processo de aposta naquele sinal que foi dado, certo? Em níveis que o preço chega, tá? Então, talvez, tá? Talvez nós estejamos entrando num grande ciclo de alta de novo. Grandes ciclos de alta de novo, que talvez teremos esse tipo de movimentação que eu mostrei aqui, né? Que essa movimentação, por exemplo, deu 17 mil e tantos por cento. Tem criptomoeda que dá 1.000 e poucos por cento. Tem criptomoeda que dá 3 mil, 5 mil, 500%, 20 mil, 25 mil por cento, 40 mil por cento. Pois é uma loucura, tá? Quanto maior esse percentual grande, assim, de exponencial, aí, multiplicar o capital por 400 vezes, significa que você está correndo um risco muito maior, porque esse tipo de movimentação acontece em criptomoedas menores. Nas mais consolidadas, você vai perceber uma menor rentabilidade, mas uma maior segurança. Então, é questão de risco. Você quer passar, entrar num risco maior ou num risco menor. E dessa forma, pessoal, se os sinais que iniciaram dentro do mercado, se nós estivermos iniciando
estou falando, iniciando um processo de retomada de alta, e esse processo de retomada de alta é um processo que vai, volta, não é em linha reta. Talvez tenhamos aí um ciclo que pode, novamente, dentro das criptomoedas, deixar muita gente mudar de patamar financeiro, tá? Mudar de patamar financeiro. Então, eu pensando na possibilidade de criar um grupo para a gente realizar estudos de várias criptomoedas. Eu acompanho um nicho só por um grupo de criptomoedas, um grupo aí de algumas criptomoedas, tá? E como eu falei, eu não conheço da parte fundamentalista, mas eu sei ler o gráfico, tá? Então, eu estou querendo montar esse grupo de mentoria para a gente tentar surfar esse provável ciclo de alta. E é um ciclo de alta que, dentro do Bitcoin, dentro das criptomoedas, pode ser um ciclo aí de 2 anos, 3 anos. A gente vai ver, vai analisar. Tá? Então, não é uma coisa, como eu falei, não é o curto prazo. Mas se você for pensar que você vai multiplicar, por exemplo, o seu capital por 10 vezes em 3 anos, onde é que tem isso? Onde você encontra algo que multiplica o capital por 10 vezes? Né? 20 vezes, quem sabe? 30, quem sabe? E por aí vai. Tá? Não dá nem para falar aqui, porque é um negócio assustador. Então, pense no assunto, quer dizer, eu estou pensando no assunto de criar esse grupo de mentoria sobre o mercado de criptomoedas para analisar graficamente os movimentos de várias criptomoedas. A gente vai formar um grupo, tá? E eu vou fazer essa mentoria de criptomoedas que eu acompanho, criptomoedas que vocês acompanham, e aí vocês vão trazer para o grupo e eu vou analisar, e a gente vai analisar os passos, os movimentos de cada criptomoeda para a gente, quem sabe, buscar aí uma transformação no patrimônio, né? Aí depende do patrimônio. Se a pessoa tem um patrimônio aqui para entrar nesse ciclo de 5 mil reais, é transformar em cima dos 5 mil reais. Se o cara está entrando com 50 mil reais, é uma transformação em cima de 50 mil reais. Tá? E aí é o que eu falei, é transformar, multiplicar por 5, por 10, por 15, por 20, não sei. E isso que eu analiso. Tá? Isso que eu analiso. Então, eu estou fazendo esse primeiro vídeo da Cardano aqui, para a gente analisar essa movimentação do mercado. E provavelmente no próximo vídeo eu já vou trazer aí essa assinatura mensal para o mercado de criptomoeda. Tá? E aí, se você quiser participar e entrar no grupo, a gente vai iniciar aí os estudos dessas movimentações aí do mercado, para quem sabe surfar uma super alta, e eu ainda não peguei essa super alta, tá? Nesse movimento aqui, principalmente de 2018 até 2021, eu acabei focando muito em ações, o mercado de ações, e eu acabei não pegando, infelizmente. Mas eu acho que agora eu já estou pronto, estou com capital disponível para pegar essa supervalorização. Quem sabe vai iniciar agora esse movimento, e existem as possibilidades, por isso que eu falo que é probabilidade, tá? Em cima das movimentações que o mercado vai realizar, tá? Então, se você já está vendo esse vídeo aí, no próximo vídeo sobre criptomoedas, sobre mais um estudo, eu vou abrir aí as inscrições para esse grupo de mentoria, quem quer participar comigo, e aí a gente vai fazer esses estudos aí no gráfico semanal e mensal para pegar aí as expansões do preço aí, quem sabe aí transformar o nosso patrimônio, certo? Bom, então deixa de conversa, falei demais aqui e vamos aqui para Cardano. Pessoal, olha só, esse aqui é o gráfico da Cardano. Veja aí, né, para quem
sabe que o preço não vai em linha reta, né? Ele não faz isso, ele faz movimento sempre parando, subindo, certo? Bom, então, nesse histórico aqui, nós tínhamos aqui, ó, aqui atrás, um movimento de alta, tá? Que aconteceu, eu não vou falar muito sobre esse movimento, porque ele iniciou no mercado aqui, mas vou falar sobre este movimento. Nós tivemos um movimento muito forte de queda, tá? Um movimento de repique, a gente testa esse fundo e depois perde o fundo, tá? A tendência de baixa, ela é formada por topos e fundos descendentes, certo? E essa tendência de baixa, ela só é finalizada quando nós temos um zigue-zague ascendente, tá? Sendo que esse zigue-zague ascendente aqui, ele pode vir de diversas formas. Pode acontecer um zigue-zague ascendente para mudar a direção do preço. Opa, peraí. Deixa eu colocar isso aqui para trás. Ele pode vir em zigue-zague, ele pode fazer um fundo duplo e romper esse eixo aqui e acelerar. Ele pode fazer esse movimento mais curto, fazendo uma lateralização aqui assim. Fazendo essa lateralização aqui assim. E aí sim fazer o pivô de alta, depois de uma lateralização. Então, ele pode fazer vários tipos de movimentação, tá? Então, fique com essa ideia e zigue-zague descendente numa tendência de baixa. Veja que nós temos aqui uma tendência de baixa clara, né? Quando a gente perde este fundo da Cardano aqui, ó, esse fundo da Cardano, nós estamos dentro deste ciclo aqui, né? Desse ciclo aqui, ó, de zigue-zague descendente, né? Lembrando que dentro dos zigue-zagues descendentes nós temos ondas aqui dentro para baixo, uma tendência de baixa, e nessas subidas nós temos zigue-zague ascendentes para formar apenas uma pernada pequena e voltar a cair. Tá? Então veja que aqui eu estou num gráfico semanal, eu tenho um movimento que vem, aí ele tem uma barrinha verde aqui no meio do caminho, isso é semanal, gráfico de uma semana. Ele aqui são movimentos, ó, barra verde de novo, são movimentos que acontecem de zigue-zague dentro desse movimento aqui, ó, de queda, tá? Dentro desse movimento de queda aqui. Deixa eu botar aqui. Se eu for no gráfico diário, a gente até percebe melhor esse movimento, quer ver, ó? Deixa eu colocar aqui, ó. Tá lá, ó. Tá aqui, ó. Esses são os zigue-zagues, tá? Então, esses zigue-zagues aqui, ó, que acontecem num gráfico mais curto, que gera um pouco mais de confusão, quando eu vou no semanal, eu tenho uma movimentação mais fluida. Se eu vou no mensal, ela é mais fluida ainda. É 3 vezes de queda, tá? Bom, então, pessoal, isso aqui, esse primeiro movimento vermelho aí, foi esse movimento que aconteceu aqui, ó. Foi esse primeiro movimento aqui, ó. Esse movimento vermelho aqui, certo? Com esse zigue-zague aqui dentro que eu te mostrei. Com esse zigue-zague aqui. Aqui ele faz um repique. Isso aqui eu uso uma retração de Fibonacci para ver que alvo ele pode chegar, tá? Então, pegando esse ciclo de queda lá do topo até o fundo, ele pode, e aí, por isso vocês têm que entender, ó, tem 3 retrações, ele pode chegar na primeira, na segunda ou até na terceira. Veja que ele sobe, 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 deixa um sinal de topo quando bate na segunda retração, perde a mínima e começa a cair no semanal. Veja que analisar o gráfico semanal ele é muito mais fácil, já que cada barra equivale à movimentação de 7 dias da semana, já que o mercado de criptomoedas negocia
todo santo dia, sábado, domingo, feriado. Tá? Então, é movimentação de segunda a domingo, né? 7 dias. Então, nós temos aqui um movimento que caiu forte, fez um repique e perde o fundo. E veio perdendo o fundo com zigue-zagues. Está vendo esses zigue-zagues aqui? De novo. Então, esse zigue-zagues já está nessa pernada aqui. Ó. Já está nesta pernada aqui. Ó. Esses zigue-zagues formam aqui um novo canal de baixa. Um novo canal de baixa. Aí, pessoal, funciona assim. Quando o mercado faz um movimento forte, faz o repique e perde o fundo, esse fundo aqui, o que eu uso? Eu uso o Fibonacci. Eu uso a expansão de Fibonacci para olhar e verificar os possíveis alvos da queda. Então, eu vou traçar a expansão para baixo aqui de Fibonacci e vocês vão perceber que na expansão, quando eu faço aqui, eu vou fazer aqui do lado aqui, ó, esse é o movimento preto que aconteceu, a queda, ele repicou até aqui e ele perde o fundo aqui. Ele pode bater no primeiro alvo, segundo alvo e terceiro alvo. Nós não sabemos qual alvo ele vai parar. O que a gente tem que ficar de olho é quando ele chegar nesses níveis, se ele vai entrar e iniciar um processo de zigue-zague ascendente para acreditar num próximo movimento de alta. Então, olha só, depois desta queda aqui, depois desse movimento, esse é o movimento que serve de referência para qualquer expansão de Fibonacci, para cima ou para baixo, para estipular os alvos de Fibonacci. Veja o primeiro alvo cravado na Cardano, marcando o fundo. Então, veja que ele veio dentro de um canal de baixa, eu vou fazer aqui ó, o canal de baixa, esse canal de baixa aqui, e ele veio cravar esse alvo aqui. E aí entram as decisões. Se você acredita no ativo, se você acredita em qualquer ativo que você esteja analisando, você tem a primeira opção de entrar pelo risco quando bate nos alvos de Fibonacci. Entrar pelo risco. O que é entrar pelo risco? Porque entrar pelo risco é porque ele ainda está dentro de um zigue-zague descendente, né? Então você está entrando pelo risco. Eu não tenho ainda um zigue-zague ascendente. Então, entrar nesse nível aqui significa entrar pelo risco. A outra é esperar sair desse canal de preferência com um zigue-zague ascendente, com um pivô de alta. E veja que ele vai subindo, marca um topo, volta a cair para cá, saindo do canal, começa a subir fora do canal e ele tem que romper esse topo aqui para criar aí, deixa eu colocar aqui, ó, ultrapassar essa região aqui para criar o que? O pivô de alta, o zigue-zague ascendente. E aqui é o ponto onde você já tem um processo aí mais seguro da sua entrada. Veja que você vai pagar bem mais caro, mas com uma certeza. O problema é que aqui eu tive um zigue-zague ascendente. Não problema, né? Aliás, isso não é problema. O zigue-zague ascendente vai me ajudar a estipular os alvos. Então, antes de continuar aqui a movimentação, eu falei que uma tendência ela é revertida a partir de o quê? De um zigue-zague grande, um zigue-zague ascendente, e esse zigue-zague ascendente ele pode, ao invés de ser zigue-zague com fundos mais altos, ele pode ter um fundo no mesmo nível, fazendo um fundo duplo. Daí vem essa figura de fundo duplo.
E esse fundo duplo ele só vale depois que ele romper esse eixo aqui, esse patamar aqui, certo? Então, eu já vi que cravou Fibonacci para baixo. Agora, eu vou fazer a expansão para cima, aqui. A expansão para cima, deixa eu colocar aqui, tirar isso daqui. A expansão para cima, olha só, ele vai lá e faz a primeira pernada e bate no primeiro alvo, cai e bate no segundo alvo. Então, eu tenho esse canal aqui que ele formou de alta. E aí eu vou botar aqui azul. Vou botar esse azul aqui. Tá? Então, esse canal de alta pode ser o primeiro movimento de alta que ele está fazendo. Tá? O primeiro movimento de alta para um possível pivô. Chama atenção porque ele saiu do canal de baixa vermelho. Tá? O que é importante é esse sinal agora, na hora que o mercado entrar nessa correção, que ele vai realizar essa correção, ele vai fazer essa correção, até porque ele atingiu 2 alvos de Fibonacci aqui. Então, quando ele perdeu o canal azul, ele entra num processo de correção. Esse processo de correção pode, no máximo, testar o fundo aqui, fazer um fundo duplo no máximo. Ele não pode fazer uma nova pernada de baixa, perdendo o fundo, indo lá embaixo. Tá? Então, pessoal, o que acontece? Ele vem, perde aqui esse zigue-zague ascendente, vai perdendo o canal aqui, ó, perdeu o canal, e ele entrou num processo de correção aqui, ó. Correção. Zigue-zague descendente. Eu acredito, tá, que nós não teríamos um fundo duplo, vou botar o fundo aqui, na Cardano, nós não teríamos esse fundo duplo aqui se não fosse a Covid. A gente estava iniciando essa subida aqui e provavelmente a gente ia entrar num processo aí de alta e ir embora, tá? Mas veio a Covid, caiu forte aqui. E ele vem para o fundo aqui, marcando um fundo. Ele foi lá embaixo e volta, e fechou aqui. Isso, para mim, chama atenção, porque num gráfico menor, esse movimento que aconteceu aqui para baixo, esse movimento que aconteceu aqui para baixo, é um movimento de rompimento falso num tempo gráfico menor. Rompimento falso costuma mudar completamente a trajetória de um ativo. Tá? Bom, então, quando ele faz esse movimento aqui, cai, afunda e volta, e a outra semana ainda afunda de novo e volta, ele foi formando sinais de fundo, e aqui significa a entrada pelo risco, tá? Entrada pelo risco aqui. Ok? Entrada pelo risco aqui. Então, neste caso da Cardano, ele vai e faz um fundo duplo. O que é importante agora é ele romper esse topo, ele romper esse eixo aqui, para dar início ao movimento de alta. Tá? E quem é esse topo? É o topo dessa onda azul aqui, né? É o topo dessa onda azul. Como é uma faixa, então é esse nível todo aqui, ó. Esse nível todo aqui. Tá? Esse nível todo aqui. Deixa ele aqui. E aí veja que o mercado ele vem, acelera, ele acelera. Espera aí. Clicando aqui, tudo errado. Ele marca o fundo, entrada pelo risco na superação dessas barras verdes aqui. Depois ele começa a subir, para bem no topo, normal sempre acontecer isso, dá aquela quedinha até aqui, tá? Uma quedinha, e essa quedinha não é qualquer quedinha, né? Quando você olha aqui no gráfico é tranquilo, mas se você coloca aqui no
no percentual para saber quanto que ele caiu, caiu em 2 semaninhas, caiu 33%, né? Só para dar aquele susto, e depois o mercado sobe e rompe o topo. E aí ele rompeu, pessoal, ele rompe o eixo, essa zona verde aqui, ó, formando o quê? Um fundo duplo e rompeu o eixo desse patamar aqui. Isso aqui acaba formando um W, né? Uma letra W aqui. O caso está assim, ó. Aqui, tá? É um W. E aí, veja que nesse movimento que ele veio subindo, teve zigue-zagues ascendentes, ó. Ele sobe, barra verde, aí ele aparece essa barra, depois uma barra lateral, outra barra lateral, ele fez uma lateralização aqui. Então, aqui é um movimento de parada do preço, sobe, nova lateralização e sobe. Então, quer dizer, ele fez um zigue-zague ascendente deste ciclo aqui. Ok? Quando ele sai desse ciclo, como eu estou acima dessa zona verde aqui, pessoal, como estou acima dessa zona verde, grande chance do preço voltar nessa região e testar essa região como suporte. Tá? Testar como suporte. E foi aí que ele fez. No semanal, ele começa a cair, vem para essa região de suporte e começa a fazer barras compradoras nesse nível aí. Essa barra compradora, esta barra bem compradora. Tá? E aí, ó, entenda uma coisa. Agora, como ele testou esse suporte aqui embaixo e marcou um fundo duplo, eu tenho um movimento agora que vem daqui, uma impulsão, uma correção, e daqui a pouco ele começa a subir e rompe esse topo. E ele faz o zigue-zague ascendente. E eu vou utilizar esta pernada, para estipular os alvos para cima. Como eu falei, a expansão de Fibonacci pode alcançar 3 expansões para cima. Eu não sei se ele vai para o primeiro, para o segundo, ou terceiro. E ela vai se encerrar depois que ele quebrar os seus zigue-zagues ascendentes, ou a saída do canal de alta. Então, ele rompe, e eu vou fazer a expansão do topo, e vou pegar dessa zona toda do suporte aqui, que é a zona importante, porque essa parte de baixo, aqui, eu considero como um rompimento falso, e não conto na projeção da expansão. E aí, pessoal, veja só, essa expansão aqui, eu posso traçar de sombra a sombra e o traçado mais conservador pegando aqui dos maiores fechamentos até ele corrigir, né? Até corrigir. E aí, ó, veja que nessa expansão eu posso atingir 3 alvos, né? E veja o movimento que ele faz. Primeiro, da parada do preço. Segundo, ele ultrapassa, vai andando de forma lateral e bate no terceiro. Então, esse pivôzão aqui, esse pivôzão de alta, e no mensal fica claro esse movimento, ó, ele foi em linha reta, o mensal fica claro, ó, verde, 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 correção, 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 faz um sinal de fundo, esse aqui, esse martelo invertido, quando supera a máxima, pancada, iniciou a nova aceleração com essa barra, sobe, 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 até aqui. Bom, pessoal, subiu lá, né? Esse era o sinal quando vai para a terceira expansão de Fibonacci, eu saio do movimento. Veja que a partir desse momento o mercado cai até aqui. Depois ele começa a subir, rompe o topo. Normalmente eu não acredito mais nesse movimento que ele alcançou 3 expansões de Fibonacci. E foi exatamente o que aconteceu
ele subiu aqui, nesse nível. Quando ele rompe o topo, ele não pode ficar voltando mais aqui para baixo. E ele volta e começa a trabalhar, ó, contra esse topo de novo, mostrando, ó, eu não consigo passar. Eu tinha passado, mas eu voltei a cair e não consegui mais passar. Estou rompendo falso esse nível aqui. Então, foi isso que aconteceu com a Cardano, um rompimento falso que quebrou todo esse movimento desse zigue-zague ascendente que aconteceu lá de baixo, aqui assim, tá? Esse movimento todo de alta. Esse rompimento falso desse movimento aqui, e aí perdendo aqui para baixo, ele, pelo risco, mostrava que, ó, eu não tenho zigue-zague descendente, mas estou fazendo um rompimento falso do topo, que era para ter subido mais. Então, esse aqui era um sinal de alerta. Se você não saiu na terceira expansão, com esse rompimento que veio para baixo e ficou andando aqui, era a chance de cair fora. A partir daí, pessoal, ele vai, faz o... vem, não passa, fica andando lateral, 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 e aí começa a cair, sai do canal. Ó. Sai do canal de alta, faz nova lateralização, cai de novo, sobe, cai de novo. Lateralização, cai de novo, vai perder o fundo. Deixa eu expandir isso aqui para ficar claro. Cai de novo. Então, tem os zigue-zagues no preço. Além do zigue-zague, eu posso aqui, vou tirar isso aqui, fazer o canal de baixa, né? Fazer um canal de baixa aqui ligando os pontos desse canal de baixa. E eu vou pintar o canal de baixa. E o que a gente vê agora? A saída do canal. Pessoal, agora é o seguinte. Podemos estar marcando um fundo de longo prazo aqui. Podemos. Por que eu não cravo que aqui é um fundo ainda de longo prazo? Veja, eu poderia estar aqui, ó, lá atrás, quando o mercado entrou, subiu, corrigiu. Aqui poderia ter sido um fundo de longo prazo. E ele subir aqui, subir e romper esse topo aqui. Só o que ele fez foi perder o fundo. Porque aqui eu não tive, nessa subida, um movimento de zigue-zague assim. Eu não tive. Então, aqui, eu tenho duas possibilidades. Ele cai forte, ele pode entrar apenas num processo de correção, assim, e depois mergulhar, perder o fundo e fazer uma nova pernada para baixo. Pode fazer. Com certeza absoluta ele pode fazer isso. E a gente precisa entender esse provável movimento. O que acontece agora é o seguinte: ele subiu em linha reta, está caindo. Se ele faz um pivô, eu vou estar dentro de um canal. Eu não falo que os movimentos estão assim, e dentro desses movimentos eu tenho zigue-zagues dentro dele. Então, na subida, eu também vou ter zigue-zagues dentro dele. Ok? E aí, ele poderia apenas fazer um canal azul aqui, um zigue-zague dentro dele aqui. Um zigue-zague, e depois preparar para cair e perder esse fundo aqui e fazer uma expansão de todo esse ciclo para baixo.
Se acontecesse isso, eu vou deixar marcado isso aqui para vocês, ó. Se acontecesse esse movimento que eu estou falando aqui para baixo, perder esse fundo aqui, eu vou expandir todo esse movimento para baixo. Todo esse movimento para baixo. Certo? E aí, fazendo essa expansão para baixo, vocês vão perceber que ele pode atingir 3 alvos para baixo. Veja que acontecer essa situação significa que Cardano vai derreter e pode bater no primeiro alvo e no segundo alvo que vem para o fundo histórico da Cardano. Existe essa possibilidade. Ok? Agora, falar a parte boa. Por isso que a gente tem que ir seguindo os movimentos. Pegar um ciclo grande desse azul aqui, encerrar e cair fora. Seguir o ciclo vermelho, ficar de fora dele e tentar entrar no próximo azul. O que pode acontecer é que se esse aqui for um fundo de longo prazo, pessoal, o que temos que ter aqui é um movimento de zigue-zagues aqui, formando um novo canal de alta, um canalzinho azul de alta, assim. Depois, um movimento de queda para fazer ou um fundo duplo, que nem aqui embaixo, ou um fundo maior, e depois uma nova pancada, fazendo um zigue-zague grande, assim. E aí, se acontecesse isso, e esse aqui for o fundo de longo prazo, opa, esse aqui for o fundo de longo prazo, pessoal, se for isso, eu vou poder desenhar, ao invés daquele cenário desastroso, é ligar esses dois pontos aqui e formar um canal grande de longo prazo. Isso aqui, ó. Esse canal aqui, de longo prazo. Aí fica interessante, né? Aí fica interessante. E aí, se ele está aqui, a ideia é escalando isso aqui, depois fazer uma queda importante e escalando, e quem sabe lá para o topo do canal, que é outra história, que tem que ver onde ele pode buscar a expansão de Fibonacci e fazer esse ciclo de alta. Então, não dá para cravar nenhum dos cenários, não tem como fazer isso. Aliás, ninguém vai ter certeza de nada. Você só tem que ir respeitando as movimentações e as expansões de Fibonacci. E esperar os próximos movimentos para reentrar ou ficar de fora completamente. Tá? Então, é isso que minha mentoria vai ajudar as pessoas a tentar surfar esse movimento. Porque se esse movimento acontecer, será uma explosão de valorização novamente. Na Cardano, Bitcoin, Ethereum e trocentas outras. Tá? Mas você precisa entender que existe a outra leitura. Tá? Precisa entender, precisa saber que existe aquela outra leitura. Por isso que eu tenho que respeitar o preço. Porque senão, chego aqui, era fácil falar que ia acontecer isso aqui, e o mercado fazer aquela segunda leitura, aquela primeira leitura que eu fiz, que era aquele cenário desastroso de subir um pouco aqui e afundar o fundo histórico, quem sabe? Né? Então, por isso que eu sigo o quê? A movimentação, pessoal. Fez zigue-zague ascendente, foi subindo, vamos seguindo a movimentação. O cenário continuou, eu vou seguindo. Bateu nas expansões, opa, eu começo a apertar minha posição comprada. De, quem sabe, realizar o lucro e esperar o preço se decidir. Se ele mostrar um novo movimento, de uma nova aceleração do preço, eu vou lá e reentro de novo. Por isso que não dá para cravar nada, porque são probabilidades. Eu estou vendo essa probabilidade, essa aqui, de alta, mas também eu tenho que trabalhar com o movimento, o possível movimento de um movimento forte de queda aqui
esse de só um repique, que nem esse, né? Que nem esse aqui, ó. Que nem esse aqui, e acontecer a mesma coisa. Certo? É assim que funciona. É assim que funciona. Não tem aqui magia. Ninguém sabe o que o preço vai fazer. Eu não sei te dizer se ele vai estar daqui 2 anos, ele vai estar aqui ou ele vai estar aqui embaixo. Mas eu sei que o preço vai falar para mim que é para continuar aqui nesse trajeto, aí eu continuo até lá, ou ele chegar num determinado valor, num patamar aqui, ele começa a zigue-zaguear para baixo e no início eu vou cair fora. Entenderam? É isso. É assim que funciona. Então, quer participar dessa mentoria? No próximo vídeo de criptomoedas, esse já ficou bem longo, eu vou fazer uma assinatura mensal desse plano de acompanhamento, dessa mentoria em criptomoedas, tá? Para ajudar todos nós, eu inclusive, para a gente, quem sabe, estar nesse ciclo azul grande de longo prazo aqui e pegar aí uma forte valorização para várias criptomoedas. Aliás, você tem que diversificar dentro do mercado cripto, você diversifica entre criptomoedas, tá? E aí será uma assinatura mensal também que a gente vai estar semanalmente falando sobre as criptomoedas. Afinal de contas, a gente tem que ir seguindo o preço no gráfico semanal e no gráfico mensal. Não é todo dia gráfico diário, é muito esporadicamente quando você olha o gráfico diário. O forte é o semanal e mensal, tá? Então, se você viu esse vídeo, gostou desse estudo que eu fiz, é um conhecimento que eu tenho já de muitos e muitos anos, que me ajuda na tomada de decisões, nos movimentos, nos prováveis movimentos que o mercado faz, e eu começo a fazer entradas parceladas em pontos estratégicos para montando posições, tá? E aí tentar buscar uma grande aceleração de alta no mercado, tá? Então, fique atento no próximo vídeo que eu vou abrir as inscrições para essa mentoria e a gente tem que ser rápido porque o mercado pode daqui a pouco realizar um pivô de alta aí, já iniciar o primeiro processo, o primeiro canalzinho de alta aí dessa, quem sabe, provável alta, grande ciclo de alta novamente. Quem sabe, né? Isso que a gente vai analisar. Ok? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí agora, tá? Me ajude, senta o dedo aí no like, tá? Coloque nos comentários o que você achou, se você não entendeu direito. Aí, aliás, se você não entendeu direito, aí você vai precisar entrar na mentoria para a gente ter mais ter interações entre eu e vocês para explicar melhor toda essa movimentação do preço, tá? Ok? Então, pessoal, fico por aqui e forte abraço.